Oi pessoas, sejam bem-vindos de volta aqui no meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Karina, sou psicóloga e todos os dias ao meio-dia tem vídeo aqui no canal e aos sábados vídeo exclusivíssimo para o canal do YouTube. Hoje eu quero falar com vocês sobre a grosseria do outro, né? Porque eu sempre falo, gente, a grosseria do outro, as palavras ruins que o outro te fala, não é um problema do outro, é um problema teu. E às vezes a gente fica perseguindo essa mudança do outro. E até algum estranho que fala alguma coisa que nos ofende. E aí, esses dias atrás, uma das caixinhas que eu... Toda sexta-feira tem caixinha lá no meu Instagram. E numa das caixinhas, alguém me perguntou: Karina, você acredita mesmo que a nossa felicidade depende da gente e que o outro, ele não tem culpa das coisas que a gente sente? E aí eu respondi, claro, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça pensando, eu falei, gente, eu acho que eu preciso falar mais sobre esse assunto, porque é uma coisa que eu falo muito lá no consultório e eu percebo que lá no Instagram e aqui no YouTube também, todas as vezes que eu solto alguma coisa relacionada à nossa mudança pessoal, né, a gente nos responsabilizando pelas nossas ações, pelo que a gente sente, cria um pouquinho assim de burburinho, porque as pessoas acho que elas não estão acostumadas. Então até eu sempre falo, a gente não se afasta de pessoas tóxicas, a gente aprende a lidar com pessoas tóxicas. Porque o problema não é as pessoas tóxicas, é como a gente se afeta com isso. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje, né? Então vamos lá, porque eu não tenho vinheta, né? Então a gente tem que continuar falando. Gente, esse negócio de o outro falar algo que nos afeta. Por que esse é um problema nosso e não é um problema do outro? É um problema nosso porque, assim, não pensa vocês que eu não escuto coisas ruins todos os dias, que eu não escuto coisas ruins de pessoas, que eu não leio coisas ruins no meu Instagram, né, que as pessoas mandam pra mim. Eu acho que a incidência é bem pequena, mas ainda assim existe. E como é que a gente faz pra fazer com que o outro pare de falar coisas para nos afetar e nos atingir? Gente, isso é uma romantização, né? Não existe esse negócio. Eu acho que a gente tem que começar a normalizar o fato das pessoas serem grossas. E a gente fica tentando normalizar o fato da mudança, né? Então a gente acha que existe na nossa cabeça uma teoria que as pessoas têm que mudar, que todo mundo deve ser ótimo, que todo mundo deve ser maravilhoso. Mas desde que eu sou gente, desde que eu tô viva, desde que eu me conheço por gente, eu vejo que essa mudança das pessoas depende muito mais das pessoas do que da gente, né? Não adianta a gente querer que o outro mude, porque o outro só vai mudar se somente ele quiser. Caso contrário, gente, não existe nada que faça com que a pessoa resolva ou decida mudar. Então, como é que a gente faz para a gente conseguir internalizar que o problema do que o outro fala pra gente nos afeta é nosso, né? A gente tem que começar pela premissa de que nós nos sentimos mal com o que o outro nos fala. E é fato que não é uma pessoa só que nos deixa mal. Então, sempre, se você parar pra pensar, sempre vai existir alguém tóxico ou alguém que vai te falar alguma coisa que vai te ofender e vai te afetar. Claro que a gente vai se incomodar com pessoas que a gente tem mais convívio, porque essa pessoa que a gente tem mais convívio, existe uma predisposição maior dela nos falar coisas, até porque delas nos ofender, até porque a gente tem um convívio maior com essa pessoa, né? Então, e como é que eu consigo internalizar que a culpa do que eu estou sentindo é minha e não é do outro? Porque o outro, ele está me provocando, né? Ele está falando aquilo pra mim. Gente, o outro, ele tá fazendo aquilo que ele dá conta de fazer. Então, se ele tá te provocando, ele vai provocar você, ele vai provocar outra pessoa, ele é desse jeito. E como é que a gente vai lidar com várias pessoas diferentes se a gente quer que o mundo inteiro muda?
Então vocês estão percebendo que não faz muito sentido a gente ficar buscando essa mudança do outro, colocando essa culpa no outro. Ah, mas então, Karina, você quer normalizar que o outro é grosseiro? Não, gente, não é que eu queira normalizar que o outro é grosso. Eu estou querendo normalizar o fato de que nós não somos responsáveis pelo que o outro faz, mas nós somos responsáveis pelo que a gente faz com o que o outro faz com a gente. Essa frase é bem clichê, mas ela é totalmente verdadeira. Aí eu te faço uma pergunta: você que se afeta, você que se ofende pelo que o outro tá falando pra você, seja lá o que for que esse outro te fala e que você fica numa revolta e que você não gosta, seja mentira, seja verdade, sei lá o que é que essa pessoa tá te falando. Como é que anda sua autoestima? Como é que anda seu amor próprio? Como é que anda a sua confiança? Como é que anda a sua situação financeira? Como é que anda a sua situação profissional, né? Então a gente começa já a partir daquela nossa base sólida e forte do que nos fortalece. Então a gente tem que começar a entender assim, ó, que se tiver tudo isso estiver bem, não importa o que o outro fala. E muitas vezes a gente perde o nosso tempo preso no que as pessoas estão falando, no que o outro tá falando pra você, nas ofensas que estão te fazendo, ao invés de parar e pensar assim, ó, gente, tá, ele tá me falando isso, mas isso é verdade ou é mentira? E o que eu posso fazer para estar melhorando isso que ele tá me falando? Porque isso que ele tá me falando de fato tá me incomodando. Se isso de fato está me incomodando, eu preciso trabalhar isso, porque hoje foi essa pessoa que me falou, mas amanhã pode ser outras. E eu vou deixar aqui uma janela de cristal aberta para qualquer pessoa vir e tacar uma pedra e a minha janela se quebrar. Então, a gente precisa começar a fazer o quê? A gente precisa resolver os nossos problemas. Nós precisamos ser mais resolutivos em relação a esses gatilhos que a gente deixa vulneráveis, que faz com que a gente se sinta mal. Então, todas as vezes que você pensar sobre alguma coisa que alguém te falou e que te ofendeu, você tem que pensar assim: nossa, isso aqui é um ponto fraco meu que eu preciso estar melhorando. E não pensar que o outro tem que parar de falar isso, que o outro deveria ser mais educado. Gente, isso aí não é problema seu, isso é problema do outro. O problema seu é como você se sentiu em relação ao que o outro tá falando pra você. Porque nem sempre o que o outro fala pra você é verdade. Às vezes ele tá falando uma coisa que não é verdade. Se você está se ofendendo com alguma coisa que o outro tá te falando que não é verdade, você precisa fortalecer a sua autoestima, a sua confiança e às vezes o orgulho também, né? O fato de você não estar preparado para ouvir aquilo que você não gosta de ouvir. É que ouvir uma pessoa falando algo que te deixa vulnerável ao ponto de você se afetar e ficar estressadíssimo, entendeu? E se o que a pessoa está falando para você é verdadeiro, então a gente precisa trabalhar essa verdade para ela deixar de ser verdade, ela começar a ser mentira, para aquilo parar de incomodar a gente. Porque, de uma certa forma, as pessoas nos incomodam, né? Eu me sinto muito incomodada lá no consultório quando alguém vem e eu percebo que a pessoa tá, assim, patinando em cima de algo que tá fazendo ela sofrer, como se ela mesma provocasse a própria angústia, a própria dor. Tem isso, Karina? Nossa, gente, tem demais. A pessoa que provoca os próprios... a pessoa que provoca o próprio sofrimento, né? E a gente tenta fazer com que a pessoa enxergue, porque eu não vou falar pra ela, ó, é assim, assim, né? Porque às vezes a pessoa não tá preparada, ela precisa enxergar, ela precisa conseguir evoluir aquilo ali sozinha. E é todo um processo e ela parece estar com uma venda nos olhos, né? Achando que a solução daquele problema que ela tem é algo que ela projetou na cabeça dela e aquilo ali só vai dar certo se o que ela projetou na cabeça dela for colocado em prática e funcionar. Se aquilo que ela projetou na cabeça dela não for colocado em prática, então ela não vai conseguir ser feliz, sendo que aquilo que ela colocou em prática é uma projeção dela e é praticamente impossível daquela vida ser feliz diante daquela projeção que aquela pessoa tá criando. Complexo, né, gente? Mas
Acho que deu para vocês conseguirem entender. Mas voltando aqui, né, no nosso assunto, voltando, Karina, volta pra terra. Voltando aqui, como que eu consigo pegar essa responsabilidade que o outro está falando coisas para mim e está me afetando? Como eu consigo trazer essa responsabilidade para mim? Eu preciso trazer essa responsabilidade para mim, entendendo que o outro ele só tá tocando num ponto fraco teu. E aí você tem que entender por que que esse ponto meu está fraco, por que que esse ponto está vulnerável e fazer o que, gente? Fortalecer esse ponto. Por quê? Porque outras pessoas vão falar as mesmas coisas. A pessoa está errada? Eu concordo com você. A pessoa é desnecessário. Tem coisas que as pessoas falam que é desnecessário. Tem muita gente no consultório que eu chego lá e falo, gente, pra que você falou isso? Pra que você vai falar isso? Até essa educação verbal rola. Até essa educação verbal rola no consultório, porque é assertividade. Então tem situações que a gente provoca um mal-estar desnecessário. E isso acontece não porque a pessoa é má, isso acontece porque às vezes a pessoa ela não tem uma consciência de que aquilo pode ser uma vulnerabilidade do outro, pode não ser dela, mas pode ser do outro. E aí se é do outro, pra que eu vou ficar tocando na ferida do outro se eu não ganho nada com isso? Então, a gente começar a internalizar e trazer pra gente a responsabilidade daquilo que a gente sente é algo muito, gente, muito construtivo e vai trazer pra você que tá me assistindo uma libertação. Então, parem de romantizar que a culpa, que a responsabilidade do sofrimento do mundo é de quem provoca isso em você. E comece a puxar essa responsabilidade para você, de você conseguir se fortalecer e se levantar diante daquela vulnerabilidade que a pessoa tá te causando. No livro da Brené Brown, acho que é assim o nome dela, A Coragem de Ser Imperfeito, ela fala muito sobre esse, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, ela fala muito sobre essa coragem que a gente precisa ter para reconhecer as nossas imperfeições e trabalhar essas imperfeições para que a gente se fortaleça em relação à nossa imperfeição e reconhecer, acolha aquele nosso defeito, ou a gente se fortalece a ponto de tornar aquela imperfeição algo que pode ser corrigido. Então, ter um defeito não precisa ser eterno, né? A gente pode sim trabalhar a nossa autoestima, a nossa confiança, para que a gente consiga trazer para nossa vida qualidade de vida, né? Saúde emocional, para que a gente pare de ficar se afetando com situações do cotidiano que as pessoas trazem, porque assim, às vezes o outro nem sabe que aquele seu teto é de vidro e taca a pedra. E aí você, com aquele seu teto vulnerável, fica com aquela janela aberta para que o seu vidro quebre, sendo que isso você pode simplesmente trocar o seu vidro de cristal por um blindex para que isso não aconteça mais, né? Então, sim, gente, a responsabilidade daquilo que você sente, ela é única e exclusivamente tua. Então, comecem a trabalhar esse sentir de vocês. Talvez o sentir de vocês esteja muito fragilizado ao ponto de vocês sentirem situações ou se colocarem em condições onde esse sofrimento que você está causando pode ser algo assim que seja uma disfunção realmente da maneira que você elabora as coisas, e essa disfunção pode estar acontecendo por conta da sua baixa autoestima e da sua falta de confiança em você mesmo. Orgulho também mexe um pouquinho com essa linha, mas mais a baixa autoestima e a falta de confiança. Tá, gente? Se você assistiu meu vídeo até aqui, me segue, ativa o sininho, encaminha esse vídeo para outras pessoas, porque é muito importante que as pessoas tenham essa consciência e não é só ter a consciência de que o que o outro faz,
o outro faz ou o que o outro fala só nos afeta se a gente permite, mas a gente precisa entender. O ser humano é muito assim, né? A gente tem que entender o porquê, como acontece, pra gente conseguir se fortalecer e se blindar desse mundo, porque o mundo, ele é cruel e não adianta a gente romantizar na nossa cabeça que tudo vai ficar lindo e cor-de-rosa, porque isso não vai acontecer, viu, gente? Então, se você pensa desse jeito, já começa a trabalhar e elaborar, porque se essa expectativa de que o outro vai mudar, essa expectativa de que pode acontecer alguma coisa para que o mundo fique todo lindo, pode te deixar ainda mais vulnerável e pode te deixar ainda mais propenso a ser afetado pelas coisas que as pessoas fazem ao seu redor, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, beijo e até o próximo vídeo exclusivo aqui do meu canal, que é sábado que vem. Mas não esqueçam que todo dia tem vídeo novo aqui no canal, viu, gente?